Não ignore o design produtivo da sua viagem internacional. Hoje eu quero te contar uma história que quase derrubou uma viagem por inteiro para 20 pessoas, uma viagem muito legal, muito esperada por esse grupo. Certa vez a gente estava saindo do Brasil para a Inglaterra e de lá nós iríamos pegar este cruzeiro aqui, ou um cruzeiro parecido com esse. Acho que esse não é bem a foto do cruzeiro, mas mais para ilustrar aqui, tá certo? E aí, nós estávamos em 10 casais, certo? 5 casais sairiam de Curitiba e 5 casais sairiam de Florianópolis. Depois, nós nos encontraríamos em Guarulhos e de Guarulhos iríamos num único voo, todos juntos, para Londres, no aeroporto de Heathrow. Passaríamos uma noite ali em Londres, aproveitaríamos para algum show e depois seguiríamos logo de manhã no ônibus para o porto em Southampton, né? Então, o que eu estou falando aqui, só para mostrar para vocês, eu estou falando aqui de Londres, só para dar uma boa noção aqui. Estou falando de a gente está em Londres, nós pegaríamos essa rota aqui para Southampton, que é a região portuária, e nós estamos falando de carro, aproximadamente 2 horas e 13 minutos, tá certo? E o aeroporto de Heathrow, Heathrow, tá, vamos colocar ele aqui melhor localizado. Ele está aqui nessa região oeste aqui da cidade, tá bom? Então chegaremos por aqui de Guarulhos, iríamos para o centro da cidade, passaríamos a noite e no outro dia pegaríamos o trem para sair de Southampton e aí esse navio ele faria toda essa parte aqui do Mar do Norte, né? Nós inclusive a primeira parada era aqui em Stavanger. Tá? Entramos aqui por Copenhague, Dinamarca, Gotemburgo, um belíssimo passeio, certo? Mas vamos lá, por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque na época ainda eu não era um personal travel, muito menos um agente de viagem, e eu trabalhava numa empresa que me assistia contratava uma agente de viagem. E durante muitos anos foi assim, levei grupos para a Europa, mas eu sempre contratei um agente de viagem para me ajudar. E logo no início, a área de compras da empresa, ela primava por preços, preço. Você conhece a história de preço, né? E aí veio um agente de viagem, montou e montou essa viagem aqui, tá certo? Aí eu senti no meu feeling que tinha algo estranho. Falei assim, peraí, a gente vai sair do Brasil, de 2 lugares diferentes, vamos para Guarulhos, de Guarulhos vamos para Londres, é, e vamos passar uma noite só em Londres, já achei pouco, e depois, logo em seguida, a gente já vai para o porto para embarcar lá no navio, no cruzeiro. Eu falei, exatamente. Bom, eu falei, e se o avião atrasar? Os aviões atrasar, a gente não está muito perto? Não, mas fica tranquilo. A resposta dela na época foi, pode ficar tranquilo, a Latam garante. E hoje a gente sabe que a Latam não garante nada, nenhuma companhia vai te garantir nada disso. Mas naquele momento eu aceitei a tranquilidade que ela oferecia, um pouco ressabiado. E o que aconteceu? Aconteceu que o voo de Florianópolis, ele atrasou, o aeroporto não era como era o de hoje, que é um aeroporto maravilhoso, era um aeroporto que era quase uma rodoviária, e o voo atrasou para chegar em São Paulo. Nós aqui estávamos em Curitiba, eu estava no grupo de Curitiba, fui para Guarulhos, em Guarulhos foi tudo bem, nós chegamos, mas o grupo de Florianópolis, mesmo trocando de avião, desceram em Congonhas, pegaram a Marginal em São Paulo, que é uma loucura, chegaram 10 minutos, o voo tinha acabado de fechar a porta. Eu me lembro como se fosse hoje. A comissária fechou a porta, eles falaram porta em automático, não sei se você sabe, quando você já voou, porta em automático é o quê? Não se abre por mais nada, né? E eu podia ver, e eu ligava para os outros casais, eu podia vê-los lá no terminal, falar, a gente está aqui. Pois é, mas o avião acabou de fechar a porta.
E aí foi uma loucura. Desse momento em diante, nós começamos a procurar voos o tempo inteiro, voo que picado, né? Voo saindo de Guarulhos pela França, de Guarulhos pela Suíça, de Guarulhos para Portugal, para poder embarcar 5 pessoas a tempo de pegar o cruzeiro, né? Aí nós percebemos o quanto que o cruzeiro estava muito apertado para a gente sair já no dia seguinte. Por que que eu conto essa história? No final, eu quero falar para vocês sobre design produtivo. Nunca ignore o design produtivo. Eu não sei se você já ouviu alguém na internet falando sobre isso. Talvez seja a primeira vez que alguém esteja relacionando esse assunto com viagens. Mas eu quero te mostrar um exemplo lúdico fora disso aqui, um exemplo real do que é um design produtivo. E eu gosto muito das pessoas que organizam coisas. Se você quiser pegar lá no Netflix, tem uma série da Marie Kondo, que é uma japonesa que ela é obstinada por organização. E isso, as pessoas que têm esse DNA de organização têm muito aflorado o design produtivo, né? E que é o que nós vamos falar hoje aqui. E o que é, então, um design produtivo? O design produtivo dá a história de uns médicos no hospital que uma certa vez o hospital fez uma pesquisa e perguntou se eles tomavam água, o que eles tomavam mais no hospital, e a resposta foi, a gente toma mais refrigerante. Pô, mas espera aí, o médico tomando um veneno, tomando mais refri? Exatamente. E aí eles foram investigar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que a máquina da onde eles tinham refri era mais perto do caminho deles e a da água era fora do caminho deles, do dia a dia ali das emergências, do dia a dia do fluxo dentro do hospital. O que eles fizeram? Eles simplesmente, aonde ficava a máquina do refri, eles colocaram a máquina de água e aonde ficava a água, colocaram o do refri. Né? Não sei cargas d'água, porque uma coisa era separada da outra, mas eles trocaram. E essa troca fez com que, aí sim, eles pesquisaram e aí começaram a observar que os médicos estavam todos tomando água. Ou seja, a gente faz isso quase sempre quem gosta de arrumar muito a casa. Então, quando você tem filhos, por exemplo, então você procura colocar muito perto ali as coisas. Com o tempo você vê, tem que trocar a fralda, tem que não sei o quê, tem que ter a mão no lencinho, tem que e aí você começa a organizar, as mães vão me entender o que eu estou falando, você começa a organizar de uma forma que tudo fique à mão, fique prático, né? E assim, é um design produtivo, tá? Serve para quase qualquer coisa na vida. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio Pizarro, eu sou um personal travel, especialista em organização e planejamento de viagens internacionais. Eu faço isso já há muito tempo e, e eu gosto muito, realmente, de montar uma viagem internacional muito bem feita. Eu atendo alguns clientes pela consultoria, então, se você tiver interesse, não quer passar todo esse perrengue ou não quer montar sua própria viagem, clica aqui embaixo, tem um link que você pode me chamar pelo WhatsApp mesmo, a gente conversa sobre a consultoria, como funciona, ela é rápido, a gente implementa rápido. É lógico que a gente gosta de fazer, no mínimo detalhe, uma viagem. E aí você não vai se incomodar com isso. Agora, tem outros conteúdos aí no canal também, se você gosta de fazer por conta, eu tenho inclusive um vídeo, você pode procurar que eu libero o Notion, que é o lugar onde eu organizo muito as viagens, tá bom? Mas seguindo aqui, deixa eu trazer um caso para vocês, que é bem comum. Nas minhas consultorias, recentemente atendi 2 grupos que estavam viajando. E isso é bastante comum hoje em dia. Eles me procuraram para que eu organizasse a viagem deles. Porém, eles já tinham tomado uma das providências, que é bem comum, que era comprar a passagem aérea. Todos vieram com passagem aérea comprada. E eu falei, tá bem, tá ok. Vamos então olhar a tua passagem aérea, como é que tá. E aí, a partir daí, a gente começou a desdobrar o roteiro. Não é a situação ideal, não é o jeito que eu gosto de fazer. Primeiro, para mim, sempre vem o roteiro e depois as compras vêm em seguida, e não o inverso. Tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui, ó, que eu estava comentando agora, por exemplo, onde é que eu coloco aqui o roteiro de viagem, tá? Eu abro ele, estou abrindo meu Notion aqui por enquanto a gente está conversando.
E eu trago uma tabela estrutural que eu monto, né, onde eu coloco tudo que vai acontecer na viagem, dia a dia. Na consultoria, a gente traz o hora a hora também, né, mas aqui para mostrar para vocês, inclusive o hora a hora, eu trago um documento mais aprofundado, mas aqui é para mostrar para vocês terem um pouco mais de ideia. Então, como é que estava organizado cada dia, né? Mas quando eu me deparei com esse projeto, eu percebi que a gente tinha um problema aqui, certo? Por quê? Porque eles queriam sair de Madrid para Barcelona, visitar Andorra, e de Andorra eles queriam para Paris, depois queriam voltar para o Brasil, certo? Tudo bem, até aí é o desejo do cliente. Tinham muito mais outros lugares, assim, vou falar dessa viagem aqui, detalhe por detalhe, mas é, importante é saber o seguinte, eu perguntei para eles logo assim, tá bem, então o que que eu pensei aqui, né? Bom, vocês compraram o voo chegando por Madrid e saindo por Paris, correto? Errado. Não compraram dessa maneira. Compraram o voo chegando por Madrid e saindo por Madrid. Bom, isso aí é um problema de design produtivo, certo? Se você está planejando uma viagem e você compra a passagem primeiro, por N motivos, e nesse caso tenho certeza qual é o motivo, que é preço, economia. Muitas pessoas têm ideia de que começar uma viagem internacional e comprar a passagem, isso é uma ideia errada. Isso aí eu ensino nos meus mentorados, eu ensino, ajudo na minha consultoria a dar essa compreensão para vocês de que a gente inicia pelo roteiro. Lógico que a gente faz o básico, que é entender o seu desejo, entender a motivação da viagem, quando, onde, né? E depois dessa parte inicial, a gente vai para o roteiro, desenhar o roteiro e buscar as experiências para dentro do roteiro, certo? Bom, eu trouxe aqui um mapinha, uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Run to Real. Vou dar só um exemplo, né? Então, pegar aqui, por exemplo, eles estavam saindo de Guarulhos, é, e queriam chegar, em Madrid, certo? Aqui em Madrid, na Espanha. Beleza? Então tá aqui, ó. Saiu daqui, fez esse trajeto, até aí tudo bem. Legal, faz parte. Se você for só visitar a Península Ibérica, tá tranquilo. Depois fomos para Barcelona. De Barcelona, tranquilo. Aqui o próprio aplicativo te dá uma ideia de fazer de trem, de fato. É a nossa ideia, sempre fazer de trem por aqui, certo? Aí eles queriam conhecer Andorra depois, como era uma época de inverno, Andorra é uma boa estação de esqui, né? E aí começou o problema, porque Andorra não tem trem para Andorra, tem ônibus, mas o trem, como ele fica bem no meio das montanhas, era um problema sério de trem, né? Bom, a solução que a gente teve aqui na época foi a gente descer aqui em Barcelona, né? A gente alugou um carro, uma van, foram duas vans que a gente alugou e eles foram para Andorra, passaram 2 dias lá e voltaram, devolveram o carro em Barcelona. Até aí não foi o menor dos problemas, mas assim, é importante quando a gente vai para uma coisa mais exótica no roteiro, tem que sempre ver a logística, certo? Até aí tudo bem. Até aí aqui. Então eu vou tirar Andorra, a gente resolveu, só para não complicar muito aqui o nosso mapinha. Mas ok, qual o outro problema? Se eu vou voltar da minha viagem para Madrid, mas eu quero visitar Paris, que está a alguns quilômetros de distância, como é que eu faço? E a gente começou a olhar, e aí a gente colocou aqui, beleza, tá bom. De Barcelona para Madrid, a gente tem um trem rápido, mas assim, são algumas horas de trem, né? São 7 horas de trem, 8 horas, não vai ser menos que isso. É bem cansativo, né? Assim, para uma viagem curta de uma semana, você ficar, acho que você mata bastante tempo aqui do teu. Então, beleza, o que a gente pensou? Vamos de avião, pegar um voo, certo? Até aí tudo bem, faz parte de fazer esse desenho da logística, né? Mas aqui também é um problema de design produtivo, porque se você quer fazer tantos lugares e você dimensiona que você vai só viajar uma semana, era melhor todo mundo ter combinado, não, vamos viajar 10 dias, vamos ficar um pouco mais, a gente aproveita mais. Poderia fazer aqui, é, o interior da França,
e aí sim, ficar mais um dia aqui em Lyon, Marseille, por exemplo, né? Então, assim, são coisas que diluem o teu custo, né? Mas ok, mas foi assim que me veio a viagem e eu fui montando. Beleza, para mim esse ainda não é o principal problema. O principal problema tá ok, a viagem termina em Paris, e aí foi uma luta, porque se queria fazer Paris em 2 dias, eu falei, não faço, absurdo, a gente vai fazer Paris em 5 dias, que para mim é o mínimo viável para uma cidade dessa. E eu sei, porque o cliente chega lá, quem nunca foi, chega lá e fala, ah, não, eu quero ficar mais, agora só vim ver a torre, mas descobriu que Paris é linda, tem milhares de coisas para fazer. Então eu sempre falo para os meus clientes e te aconselho a fazer uma Paris bem feita, faça 5 dias, tá? Já fui 8 vezes para Paris, então assim, as 8 vezes tinha uma Paris diferente. Cabe os 5 dias e coube nas 8 vezes, coube os 5 dias. Então te falo de experiência própria. Mas ok. Aí eu pensei, tá bom, mas a viagem termina na França, termina em Paris. E nós vamos fazer o quê? A gente tem que voltar para Madrid porque o voo que eles compraram é o voo de Madrid. Então, percebe que isso aqui não é produtivo. Isso aqui, eu já vou mostrar para você tangivelmente o que que é um design produtivo, né? Isso aqui não é produtivo, porque você voa para cá, aí você voa para Madrid, de volta, para daí de Madrid você voar para o Brasil, né? Em voos independentes, sem conexão, sem estar no mesmo localizador. Então, assim, você pode até sair de um voo daqui que vai fazer conexão rápida aqui, sem você sair de dentro do aeroporto, uma conexão de 2 horas, 3 horas no máximo, tudo bem, entendeu? Agora, não faz sentido você montar a tua viagem assim, numa viagem curta de poucos dias, né? O que que faria mais sentido aqui é você não ter que voltar para Madrid, você sair daqui direto para o Brasil, de Paris direto para Guarulhos. Isso é um design produtivo, você entende? Então, e para tangibilizar, você que talvez não ainda esteja naquela ideia de que foi econômico, vou te dar dois problemas que aconteceu, né? E normalmente eu atendendo aqui, eu sei que quando as pessoas compram passagem mais barato, muitas vezes até por milhas ou de um milheiro, o milheiro ele não olha o roteiro, ele olha o barato, porque esse é o apelo dele e esse é o apelo que você quer com ele, certo? Via de regra, se ele conseguir uma grande economia, ele vai te trazer uns 20% de economia. Ele consegue às vezes 40, mas para ele ganhar o ganha-pão dele, ele vai ficar com metade disso. Às vezes até mais, às vezes ele fica até mais. Então, assim, depois esse é um assunto para outro vídeo de milhas, mas eu sou muito a favor de você fazer o teu entender de milhas e você fazer a tua própria emissão, com as tuas próprias milhas. Mas vamos lá. Beleza, então se você teve uma passagem que era uns 5 mil reais, 6 mil reais e você teve uma economia de 20%, a gente está falando de 1.200 reais, tá certo? O que que aconteceu aqui nesse voo? Que eles tiveram o quê? Nesse dia aqui, ó, que a gente voltou de Andorra, ficou em Barcelona, a gente teve que destinar esse dia aqui, essa sexta-feira, para fazer deslocamento de, de aéreo, né? Então, deslocamento de aéreo, os aeroportos são fora do centro da cidade, né? Então, assim, você começou 8 horas o processo de check-out lá no hotel, para embarcar meio-dia, que foi um voo que ainda sugeri para a gente não sair tão cedo, para daí tá 15 horas fazendo um check-in no hotel e o máximo que deu para fazer nesse dia foi tá às 17 horas ali no Arco do Triunfo Champs-Élysées. Então, assim, foi um dia inteiro que você acabou só fazendo o processo de logística e conseguiu visitar uma coisa no final do dia, que foi o Arco do Triunfo, tá bom? Pior não é isso, é que isso aqui você ia ter que fazer de alguma maneira, mas é como eu falei, podia ir fazendo outros destinos aqui, destinar um pouco mais de tempo a essa viagem, mas ok, o que que aconteceu? No final, eles estavam lá em Paris, e aí você está em Paris, em vez de você pegar aqui o voo, você podia pegar o voo no dia 30 e vir embora para o Brasil, não, teve que pegar um outro voo às 9 da manhã, para garantir que ia estar tudo bem, sair do hotel às 9, pegar um voo 1 da tarde para chegar em Madrid ali por volta de 16 horas, para daí ir para um hotel perto do aeroporto e aguardar o voo de manhã
que era o voo seguinte, que era de manhã. É um outro dia. Esse aqui é o dia todo perdido. Dia todo perdido. Então você tem o quê? A gente teve que incluir uma logística de dois voos que custaram R$ 1.400, R$ 1.500 lá interno, que comeu a economia que eles fizeram, mas isso não é o pior, porque você pode falar, eles economizaram, mas gastaram aí, tá tudo 0 a 0. Ok, mas o tempo que você perde em euro, aqui é muito válido, isso aqui é muito precioso. Você não pode perder tanto tempo assim, e isso é o que o design produtivo vai economizar na tua vida. Que você podia ficar mais esse dia aqui, curtir mais o Paris, entendeu? E embarcar no outro dia. Para piorar, esse voo, ele ainda uma outra, esse, tinha uma outra questão aqui. Eles, para ficar bem barato esse voo, eles ainda fizeram um voo indo para Casablanca. Tinha conexão em Casablanca. Então, na ida, Guarulhos, Casablanca. Então tá aqui, ó. Guarulhos, Casablanca, Madrid. Na volta, Madrid, Casablanca, Guarulhos. Então, na volta, ainda tinha aqui também, deixa eu só organizar aqui, ó. Aqui ainda tinha Madrid no meio. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui tinha Madrid no meio, e no meio de Madrid e Guarulhos tinha Marrocos. Então, olha só, uma viagem que é para ser tranquila, num design produtivo tranquilo, você para em Marrocos. E outro erro lá de Marrocos foi que eu falei, tá bom, já que vai parar em Marrocos, então vocês viram o voo pelo menos chegar bem cedo e sair bem tarde, aí você desce umas 10 horas. Já fiz isso indo para o Canadá, parei em Nova York, passei o dia inteiro em Nova York. Então, assim, daria para fazer alguma coisa em Casablanca, pelo menos. Não, mas ficaram 6 horas no aeroporto, sem fazer nada, né? Para depois chegar para Madrid e na volta a mesma coisa. E aí, quando você olha a tabela deles, esse dia 30, esse dia 29, esse dia 17, e esse dia 20, que são 4 dias de uma viagem aqui que tem de 17 a 20, 17 a 30, né? Uma viagem tem 13 dias aqui, falei uma semana, mas são 2 semanas na verdade. Uma viagem que tem quase 2 semanas, 13 dias, você passa 4 dias, de 4 a 5 dias envolvido com a logística do avião. Para mim não faz sentido nenhum isso aqui, nenhum, entendeu? É uma economia que não é uma economia inteligente, tá certo? Então, eu trouxe esse caso aqui. Eu tive um outro caso também, foi parecido com esse, só que nesse caso aqui, a gente estava, o pessoal estava chegando, saindo de Guarulhos para Roma, tá? Fez conexão em Madrid, perdeu um dia inteiro também, porque comprou um voo barato, né? Com milhas, e de novo, não olhou o design produtivo do roteiro, tá bom? Aí foi para Roma, e aí, ok, o voo saía de Roma também, tá? Mas as pessoas queriam visitar, o objetivo deles era Roma e Paris. E aqui foi um outro problema de design produtivo, que eu até elenquei aqui, uma das lições, que é, cadê aqui, ó? A importância de decidir uma única vez no início do projeto é fundamental. Então, o que acontece? Ali ela decidiu Roma, vamos fazer Roma, vamos fazer Itália, fazia sentido, né? Ok. Mas aí no meio da conversa deles, depois de ter comprado o voo, eles decidiram que eles queriam não, que era Roma e Paris, porque o sonho do marido era Paris, o sonho da moça era Roma. Aí, ok, eles dividiram e o que que a gente fez? A gente acabou ficando com uma viagem com um design produtivo ruim, certo? Então, essa viagem aqui também, mesma coisa, a gente teve que colocar um voo aqui, ó, no meio da viagem de Roma para Paris, certo? Então, mesma coisa. Esse mesmo fluxo aconteceu com outro grupo. Aqui eram 6 pessoas também, coincidentemente. A gente praticamente nesse dia aqui só deu para fazer Arco do Triunfo, à noite, né? Depois, a gente teve o quê? Um dia também só de logística de volta.
Então, porque assim, você pode falar, mas você podia fazer alguma coisa nesse dia. Dia de voo, eu não gosto de marcar nada, de comprar ingresso nenhum. Não gosto. Acho que pode dar muito problema, entendeu? Você pode chegar muito atrasado. Então, assim, o dia de voo é um dia que você aproveita para fazer uma coisa perto do teu hotel, ou uma compra que você quer fazer, ou voltar a alguma rua, sabe? Aproveitar, sentir mais o lugar, sentir mais aquela experiência do modo de vida das pessoas daquele lugar, não ficar visitando um monumento, nem ficar visitando coisa nada. No máximo vai fazer compra. Se não gosta de visitar, ver como é que é a cultura das pessoas, vai fazer compra, né? Então, assim, também foi uma viagem muito difícil nesse sentido, porque a gente teve que readequar, e também, mesma coisa, foi um voo interno que ficou nessa faixa aí de 1.200, R$ 1.300, que eu tenho certeza que não valeu a pena. E aqui foi até pior, porque aqui foi uma viagem que começou dia 23 e terminou dia 23 de fevereiro. Então, assim, 5 dias, ela tinha 10 dias, se perdeu um, dois, três, quatro, 5 dias numa viagem de 10 dias. Não faz sentido, tá? Então, o design produtivo que eu queria te trazer é isso, você olhar, você entender. E quais as lições? Nunca ignore o design produtivo de uma viagem. Nunca ignore. Nunca ignore. A importância de decidir uma vez também. Decidiu, estão decidido ali, começou a fazer compra dos serviços, não muda, né? A não ser que vocês viram que fizeram errado, mas está certo, está dentro de uma lógica produtiva, não muda. E uma coisa que eu sempre fiz também essa é a minha vantagem, de eu estar sempre envolvido com as viagens dos outros, porque eu sempre pego feedback dos outros, para a gente ir melhorando sempre algum detalhe ou outro, né? Mas se você não vive disso, você está só viajando, né? Você pode pegar feedback até com outras pessoas que já viajaram, porque as pessoas elas gostam de mostrar a coisa instagramável, elas não gostam de falar dos perrengues, né? Tá bom? Então, para concluir, o que realmente, assim, ó, você tem que olhar quando, se você decidir seguir e falar lá com o teu milheiro, por exemplo, isso aqui outro dia também vou gravar um outro vídeo sobre isso, pergunta para essa pessoa que está te emitindo a passagem se ela entende o que é um open jaw. Em inglês aqui é mandíbula aberta, ou seja, o que é isso? Né? Você entra por um lugar, então aqui nesse caso, deixa eu dar exemplo, você pode entrar, sei lá, por Madrid e é isso aqui, isso é um open jaw. Você entra por Madrid e volta por Paris, por exemplo. Isso a gente faz o tempo inteiro. Eu entro, já fiz aqui na Itália, entro por Roma, e saio pela Suíça, que por Zurique ou Genebra, o tempo inteiro. Pode entrar por Paris e sair por Suíça, pode entrar por Paris e sair por Barcelona. São coisas que você tem que considerar no teu roteiro. Chama Open Jaw, tá bem? Então, espero que tenham gostado dessa questão do Open Jaw. Não se preocupe, fale isso se o teu emissor, milheiro, agente, quem for que está trabalhando para você, não souber sobre isso, mude, porque isso é bem básico para um profissional do turismo, tá bom? E se você não quer passar por toda essa dor de cabeça de novo, vai no meu link aqui da descrição, que está tudo lá, tem várias, você pode me chamar no WhatsApp, ali eu também falo de vários links interessantes para a tua viagem, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, vá lá.